A primeira parte do vídeo estava ficando longa, já estava passando dos 10 minutos, então eu interrompi para fazer uma sequência, né? Então, falando mais diretamente sobre essa questão de como a emoção surge, de como a própria consciência surge e da relação emoção-razão, acho que nós temos que ter em conta o seguinte: a lógica, ela é uma coisa também, de certa forma, limitada, porque ela é local. Toda lógica, ela estabelece comparações que precisam ser coerentes, mas pela própria incapacidade de se analisar multifatores, a lógica exige que essa análise seja feita entre dois, três termos no máximo. Tá? Isso faz com que ela seja limitada. Limitada não no sentido dela não ter valor e dela ser, a sua abrangência ser pequena. Não. É no sentido de que ela não é suficientemente abrangente e capaz de dar conta de todas as relações existentes. Tá? Então, quando se fala de lógica e até o fato de ter sido necessário se criar novas formas de abranger o estudo da lógica, como a lógica fuzzy e outras coisas, mostra isso, mostra que a simples relação direta de coerência entre a causa e ação e ato e consequência, abrangendo dois ou três parâmetros, ela é insuficiente para dar conta de tudo. Tá? Tendo feito essa introdução, é preciso dizer o seguinte: a lógica, ou as relações lógicas, as relações que a gente poderia chamar de programação, ou seja, que envolvem já uma linguagem, mais uma linguagem simples e direta de sim e não, das portas lógicas que nós já desenvolvemos para dar conta dessas relações, tá? Elas estão presentes nas plantas, elas estão presentes nos organismos, nas células, nos organismos unicelulares, né? E estão presentes, inclusive, dentro dos organismos, na forma como as próprias moléculas maiores, as proteínas e outros tipos de moléculas grandes, elas se comportam. Tá? Toda vez que você tem cadeias de moléculas se formando, tá? Toda vez que você tem sistemas de polimerização formando cadeias, você tem um sistema lógico. Tá? Assim como você tem um sistema lógico quando você tem a formação de um cristal, assim como você tem um sistema lógico quando você tem ah, diversas outras relações na natureza e que estabelecem polímeros, estabelecem cadeias e estruturas complexas. Tá? Então a lógica ela está presente. Mas assim como o que eu falei antes, estudar uma parte isolada, se entender como essa parte se relaciona com o todo, não leva a resultados maiores, também querer estudar simplesmente a lógica e trazer isso para uma programação e uma linguagem, supondo que isso vá dar conta de dar resposta para todas as relações que envolvem, por exemplo, o ser humano, e não só o ser humano, mas animais, que são as emoções, que são as reações, é, e até mesmo a autonomia de decisão, isso não vai acontecer. Isso
Com certeza não vai acontecer. Nesse sentido, tudo que falam sobre inteligência artificial, sobre IA, sobre tá tudo condenado ao fracasso, tá? Ao fracasso não por não conseguir resultados, mas os resultados que conseguirem vão ser sempre uma ampliação do mesmo, uma melhoria, um refinamento do mesmo. Tá? Mas dali não vai sair o que explica realmente a consciência. Tá? Não vai sair a consciência da máquina. Assim como não vai sair a explicação ou a compreensão de como a consciência humana funciona. Tá? Então não é a lógica o caminho. Apesar da lógica fazer parte do caminho. Tá? Então, os organismos, quando eles começaram a se formar, isso depois já de milhões de anos acontecendo as reações iniciais, até você ter já presente, quando você já tem presente organismos individuais fechados ali com uma membrana, com a sua estrutura interna preservada diante da estrutura externa, do todo externo. Então você já tem organismos reagindo. Esses organismos iniciais, eles trabalhavam por sistemas lógicos, evidentemente. Tá? Então, a reação de fuga, de aproximação da luz, de ambientes que tivessem ali, por exemplo, glicose diluída ou qualquer outro tipo de substância que pudesse servir como alimento ou como fonte de material para estruturar o próprio organismo. Tudo isso inicialmente aconteceu de forma lógica, de forma programada, ou não uma programação que antecedesse, mas uma programação de consequência. Tá? Se está aqui, isso produz isso, então isso vai acontecer. Se está aqui isso não produz isso, então aquele organismo vai se decompor e vai morrer. Então é aquele processo mais simples, mais básico, que é de mais fácil entendimento, que envolve a questão da seleção natural, tá? Da seleção. E isso envolve realmente uma lógica que gera uma programação inicial mais básica, simples. Tá? Tem glicose diluída aqui num líquido e um organismo que sobrevive, produz energia através dessas reações com glicose. E ele está imerso, só que ele está num local em que tem pouca glicose, e ele consegue se dar conta, ele consegue perceber que existe uma concentração maior de glicose próxima. Esse perceber, ele vai estar acontecendo simplesmente pela reação lógica, pela reação química, de você ter uma concentração maior em um lado e menor em outro, e essa concentração maior em um lado vai produzir reações químicas que vão fazer com que a estrutura toda daquela célula comece a se mover na direção da concentração maior de... Isso é bem explicado, por exemplo, pela forma como as plantas se curvam em direção à luz. Tá? Não é preciso nada adicional além de uma simples química, de uma produção de uma substância em reação a essa concentração, que vai atuar em um sentido ou em outro. Tá? Então, essa parte inicial, ela é fácil de ser entendida. O que não é fácil de ser entendido, e onde onde a pesquisa emperra por aqueles motivos que eu já falei antes, dessa dicotomia
que interrompe a capacidade de análise sobre o que está acontecendo, é como entender o salto que ocorre entre essa percepção química para uma percepção que não é mais química, mas uma percepção de indivíduo, individual, de percepção consciente. Como que esse salto acontece? Tá? Então, vamos parar um pouquinho para analisar como esse salto é possível.